Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professora Delma aqui na área. Conteúdo da aula de hoje, nós iremos associar frações que vocês estudaram semana passada com o tema de razão, ok? Razão é um tipo especial de fração, tá certo? Vejam só, a razão entre duas grandezas. O que é razão? A razão entre duas grandezas corresponde ao quociente entre seus valores, ou seja, a gente vai representar a razão como uma fração, tá certo? Exemplo, vejam só, o jacaré do Pantanal, ele tem um tamanho de 2,5 metros. O jacaré-açu tem um tamanho máximo de 6 metros. E o crocodilo que vive na Ásia e na Austrália, que é o maior réptil do planeta, tem 7 metros. Aí, quando a gente vai representar a razão, a gente tem que se lembrar da fração. Ó, qual é a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta e do jacaré do Pantanal? O que é que veio primeiro no enunciado? Primeiro está falando do maior réptil do planeta. Qual é a medida do maior réptil do planeta? 7 metros. Então, 7 metros eu coloco em cima. Ó. Ok? 7 em cima. E a medida do jacaré do Pantanal, que é a segunda coisa que pede no enunciado. Jacaré do Pantanal, 2,5 metros, ou seja, 2,5. Então, 7 sobre 2,5 é a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta, que é 7 metros, e do jacaré do Pantanal, que é 2,5 metros. Ok? Vamos ver a segunda razão. A razão entre a medida do jacaré-açu. Então, o jacaré-açu está primeiro. Ó. Qual é a medida do jacaré-açu? O jacaré-açu mede 6 metros, então eu coloco 6 em cima. Ok? E depois, ó, e do jacaré do Pantanal. O jacaré do Pantanal, ele mede 2,5 metros. Então eu coloco 2,5 embaixo. Compreenderam como é fácil? A primeira parte do enunciado fica em cima e a segunda parte embaixo. Compreenderam aí? E qual é a razão entre o comprimento do jacaré-açu e do maior réptil do planeta? O que é que veio primeiro no enunciado? O jacaré-açu. Então, o jacaré-açu mede 6 metros, então eu coloco 6 em cima. E, para completar a razão, né, o maior réptil do planeta, que mede 7 metros, fica embaixo. Compreenderam aí o que é a razão? O que se pede primeiro fica em cima e o que vem depois fica embaixo. Ok? Vamos prosseguir. Um outro exemplo de razão é a velocidade média. A velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um móvel, a distância percorrida, e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então vejam só, a velocidade média é igual a distância percorrida sobre o tempo. Ok? Preste atenção nisso aqui, ó. Para mim calcular a velocidade, eu encontro a distância e coloco em cima. E o tempo fica embaixo. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui para vocês compreenderem. Determina a velocidade média desenvolvida por um trem ao percorrer uma distância de 250 km em 5 horas. A gente viu que a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Ok? A distância dividida pelo tempo. Me digam qual é a distância que o problema está dizendo. 250 km. Então, 250 km eu coloco em cima. Tá certo? E qual é o tempo? 5 horas, então 5 eu coloco embaixo. Ok? Prosseguindo. 250 dividido para 5, quanto é? Vamos ver. Vejam aqui, alunos. Se eu for dividir 250 para 5, como é que fica? 250 dividido para 5. 25 dividido para 5, eu penso assim, que número vezes o 5 dá 25? É 5. 5 vezes 5, 25. Aqui sobra 0, ó. Desço 0.
0 dividido para 5 é 0. Então, qual é a velocidade média? É 50 quilômetros por hora. Ok? E encontramos a velocidade média. É só a gente pegar a distância, 250 km, e dividir pelas horas, que é 5 horas. 250 dividido por 5, 50. Ok? Calcule a razão em quilômetros por hora de um carro que percorre 500 km em 5 horas. Do mesmo modo aqui, ó. A velocidade é igual à distância dividida pelo tempo, que é igual a... Qual é a distância que está aqui no probleminha? 500 km. Então, eu coloco 500 km em cima. E embaixo, eu coloco as horas. Quantas horas? 5 horas. Aí, vamos dividir. 500 dividido para 5. Vamos lá. 5 dividido para 5 é 1. 5 dividido para 5 é 1. Aí, eu acrescento esses dois zeros, ó. 100 km por hora. Ok? Localizamos a velocidade média aqui, ó. É só dividir a distância pelas horas. Velocidade média é um dos exemplos de razão mais utilizados no nosso dia a dia, ok? Prosseguindo. O que é densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes de uma região e a área dessa região. Então, a densidade demográfica é igual ao número de habitantes dividido pela área. Ok? Número de habitantes em cima e área embaixo. Tá? Por meio dessa razão, a gente encontra a densidade demográfica. Determine a densidade demográfica de uma cidade com 20 mil habitantes. Então, ó, 20 mil habitantes é o número de habitantes. Então, eu coloco 20 mil em cima. Ó, 20 mil. Ok? E uma área de 400 km². Então, 400, que é a área, a gente bota embaixo. É só identificar os habitantes e botar em cima da razão. E na parte de baixo da razão colocar a área. Ok? Ó, perceberam que aqui tem zeros e aqui tem zeros? Quantos zeros tem embaixo? 2. E quantos zeros tem em cima? 4. Então, eu posso simplificar um zero de baixo com um zero de cima. E posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. O que foi que sobrou? 200 dividido para 4. Ó, e ficou bem mais fácil agora a divisão. 200 dividido para 4. 20. Que número vezes o 4 dá 20? 5. 5 vezes 4 é 20, né? 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. Desço o 0, ó. 0 dividido para 4 é 0. Qual é a razão? É 50. 50. Ou seja, a densidade demográfica é 50 habitantes, que é o que diz aqui, ó, habitantes, por quilômetro quadrado. Ok, alunos? Então, a gente viu o que é razão, vimos também o que é velocidade média e o que é densidade demográfica. Vamos ver mais um exemplo de razão, que são as escalas. Escala é a razão entre a medida do comprimento de um desenho e a medida do comprimento real do objeto. Ok? Então, vejam só, escala, vou simplificar aqui para vocês, é igual a medida do desenho dividido pela medida do comprimento real do objeto. Então, é o desenho dividido pelo real, tá certo? Vamos ver aqui. Em um desenho, um comprimento de 10 metros está representado por 5 centímetros. Qual é a medida do desenho? É 5 centímetros.
Então, eu coloco 5 centímetros em cima. Ok? E qual é a medida real do objeto? 10 metros. Então, 10 metros fica embaixo. Observem aqui, 1 metro tem quantos centímetros? A gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. O que é que a gente faz, então? A gente vai representar, no lugar de metro, eu vou colocar 100 centímetros. Ok? Então, 5 centímetros sobre 10 metros vezes... Cada metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Ok? Compreenderam aí, alunos? Aí agora a gente vai continuar o cálculo. Continuando aqui. 5 centímetros sobre 10 vezes 100. Quando eu multiplico por 10, é só eu acrescentar um zero no número. Então eu pego o número 100 e acrescento um zero. Ou seja, 100 vezes 10 ou 10 vezes 100 dá 1000. Aí 1000 dividido por 5, se a gente for dividir 1000 por 5, a gente pensa assim, ó. Que número vezes o 5 dá 10? É 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Desço 0. 0 dividido por 5 é 0. Desço outro 0. 0 dividido por 5 é 0. Então, 1000 dividido por 5 é 200. Tá certo? Vamos lá. Então, o 1000, ó, onde estava o 1000, eu vou colocar 200, que é o resultado da divisão. Se eu dividir 1000 para 5 dá 200. E se eu dividir 5 para 5? 1. Então, qual é a escala utilizada para fazer o desenho? A escala é de 1 por 200. Ok? Então, alunos, a gente estudou na aula de hoje o que é razão. Estudamos alguns exemplos de razão, por exemplo, velocidade média, densidade demográfica e escala. Caso necessitem, podem rever esse vídeo, tá certo? Podem perguntar as dúvidas. Não se esqueçam de fazer as atividades que eu coloquei no grupo. E qualquer dúvida, só podem contar comigo, tá certo? Bons estudos a todos vocês e até mais.